poderia ser considerado um erro técnico, tá? Por quê? E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o professor Bruno Padovani, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Você que ama aprender mais sobre as técnicas vocais dos seus cantores favoritos, saiba que você está no lugar certo. Hoje eu iria analisar mais uma vez ela, Lady Gaga. E dessa vez cantando Vanish Into You, ao vivo, no The Late Show. Vamos ver o que ela aprontou. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E já aperta o like para fortalecer o canal do professor. E rapidão, já aperta o joinha, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. E afinal, é Lady Gaga, né, meus manos? Então, bora! Não sei se você é violonista, guitarrista, instrumentista. Esse somzinho mais abafado que você está ouvindo aqui do violão é uma técnica chamada palm mute, tá? Onde nós utilizamos a palma da nossa mão para abafar o som das cordas. Sabia disso? Então veja só, meus manos. Se eu tocar com a paleta aqui sem abafar, vai sair esse som. Certo? Não estou abafando. Vou até fazer de lado aqui pra você ver, ó. Tá vendo? A minha mão está afastada do cavalete, ó. Porém, se eu encostar a minha mão aqui, ó. Tá vendo? Se eu encostar minha mão aqui, veja só o que acontece. Sem encostar na mão, abafando. Tem que ter o ponto certo, porque quanto mais eu for pra frente com a palma da minha mão aqui, ó, aí é que cessou completamente o som. Então eu tenho que encontrar um ponto aqui, ó, aí, ó, onde eu tenho o som, mas tá abafadinho, sacou? Palm mute. Já gostei dessa harmonia aqui. Que harmonia? Harmonia, sequência dos acordes, tá? Tá, só nessa frase tem um monte de coisa pra gente analisar aqui. Primeiro, voz passiva com bastante nasalidade. Isso significa que ela está trabalhando com um trato vocal mais encurtado, onde nós temos um abaixamento do palato mole, o que permite a passagem aqui do som, era uma energia aerodinâmica, até chegar na glote, né? Se transformou em energia acústica, som. Então permite que o som passe aqui pela nasofaringe para então sair pela cavidade nasal. Outra coisa para falar, veja só. Isso aqui é um glissando, ó. Ela escorregou a nota do agudo para o grave. Ah, glissando é só do agudo para o grave. Não, também é do grave para o agudo, tá? Então, veja só, glissando é como se a gente pegasse uma nota e colocasse ali um escorregador, certo? Que vai do grave para o agudo, de baixo para cima, ficaria... certo? Isso aqui é um glissando ascendente, porque ascendeu, foi para cima, subiu, tá? Agora um glissando descendente seria... vai do agudo para o grave. Entendeu? Aqui também ela fez um glissando, cara. Ó. Percebeu? E esse sonzinho aqui, lembra que eu falei do nariz, nasalidade? Isso é certo ou errado? Porque isso seria errado. Ah, porque fica feio. Fica feio pra quem? Porque uma coisa é a gente falar de técnica vocal olhando apenas para a técnica, de modo frio, calculista, tá ligado? O ajuste em si, está correto ou não? Tá correto. Agora, outra coisa é a gente olhar para o lado da estética, né, mano? Ah, achei que ficou feio. Problema é seu. Ah, mas eu achei que ficou lindo. Problema é seu também, porque nós estamos falando de estética e não tem quem está certo, quem está errado. O que podemos concluir então é que as técnicas vocais que ela está utilizando estão todas corretas. Nada atrapalhou, nada saiu errado, entendeu? Once in a blue moon, I forget you. Muito bem controlada a voz dela.
Ela tá trabalhando com pouca pressão na voz. Ah, um detalhe muito importante pra falar para você, Little Monster. Eu vou pausar bastante o vídeo, por várias razões. Primeiro, porque se trata de uma análise vocal. Conforme eu for analisando o que está sendo cantado, o que está sendo feito, eu irei parar e então pontuar para você também compreender o que está rolando na voz dela. Firmeza? E outra coisa, não quero sofrer nenhum tipo de reivindicação de direitos autorais e menos ainda receber uma advertência, que foi o que já aconteceu comigo aqui e foi muito ruim. Fiquei muito triste ao receber uma advertência por conta de uma análise que eu fiz da Lady Gaga no show de Copacabana cantando Shallow. Cara, recebi uma advertência, isso é muito triste, então eu tomo todo cuidado e convido você que deseja assistir o vídeo sem interrupções, que vá ao canal aqui, ó, The Late Show, procure pela performance de Vanish Into You da Lady Gaga, beleza? Continuemos. Do you see me? Do you see me now? I've been waiting for you crying out. Do you É invejável o controle que ela tem. see me? Do you see me now? Ela brinca bastante com aquele lance do glissando. Às vezes isso vai ficar bem perceptível, às vezes vai ser bem discretinho. Saw your face in mine in a picture by our bedside. Percebe que ela subiu, né? Com mais agudo. Mas a voz dela ainda está contida, está controlada. Rapaz, isso requer treino, mano. Requer treino. It was cold in the summertime. We were happy. Percebe no Summertime como ela concentra bastante a voz dela aqui no nasal? Vamos ouvir novamente, ó. Summertime. No Time, principalmente. Sacou? We were happy just to be alive. E o vibrato dela... Que isso, Lady Gaga. O vibrato dela é sensacional. Mas o que é vibrato? É isso. Pensa numa voz lisa, reta, né? Isso é uma coisa. Com vibrato. Isso é o vibrato. Sensacional, cara. Ouviu? I've been wishing you. Muito bonito, cara. Can I? Essa melodia aqui, ó. Tarararara. Deixa eu ver que nota. Então é isso aqui, ó. Não lembra? Ó. Ah, isso aqui, né? Então, lembrou? Professor. Você não lembrou? Firmeza. A gente segue sendo amigos, ok? Mano, só pra fazer um desencargo de consciência, vamos ouvir aqui Bad Romance. Só pra me certificar dessa melodiazinha. É isso mesmo. Está um tom abaixo do que ocorre na música Vanish Into You. Aqui está em dó, né? Então faz... Se fosse um tom acima, teria que ser... Só que Vanish Into You está... É como se fosse uma terça. Se tivesse uma outra voz fazendo, rolaria... Quer ver, ó? Vamos ver como que soaria isso aqui, ó. Sacou? Como se fossem duas linhas melódicas e uma das linhas viesse para esse dó sustenido, a outra linha permanecesse em mi. Aí rolaria um duetinho. Sacou? Interessante, cara, mas me lembrou Bad Romance. Pera aí. No finalzinho aqui um melisma. Melisma são 3 ou mais notas cantadas dentro de uma mesma vogal. E foi o que a Lady Gaga fez aqui. Ó, isso aqui, presta atenção. Ó. Far, far
praticamente um sussurro, né? Nessa hora, olha que interessante. Isso aqui é uma laringe. Olha que beleza. Apresento-vos uma laringe. É claro que não é desse tamanho, né, mano? Aqui fica dentro do nosso pescoço. Isso aqui é uma laringe anatômica. É um exemplo para eu poder utilizar como apoio visual em minhas aulas. Veja só, quando nós sussurramos, você imagina o seguinte: isso aqui são as pregas vocais, firmeza? Então, da maneira que eu estou falando agora, elas estão fechadinhas, certo? E estão fechadas por conta da ação desse músculo aqui, ó, desse bonitão, chamado cricoaritenoideo lateral. Quando ele se contrai, ocorre justamente isso aqui que você viu, ó, o fechamento glótico. Nossa, ficou muito feio isso, né? Pera aí, vou fazer de novo, ó. Tuc. Pronto, agora fica mais bonito. Uma prega vocal encosta na outra, tá vendo? Quando esses músculos laterais se contraem, eles giram a ponta da aritenoide, isso aqui é a cartilagem aritenoide, gira a ponta das aritenoides para dentro, fazendo com que ocorra o fechamento glótico. Beleza. E no sussurro é o oposto. Ocorre isso aqui, ó. Tá vendo que nós temos agora uma baita abertura glótica por ação dos cricoaritenoides posteriores, músculos que ficam aqui na parte de trás da nossa laringe. E quando eles se contraem, o que ocorre? Gira a ponta das aritenoides para fora, fazendo com que ocorra, então, essa abertura glótica. Então, imagina que tá bonitinho aqui. Os músculos da parte posterior, os cricoaritenoides posteriores, se contraíram, então ocorreu essa abertura glótica, que é o que nós ouvimos num sussurro, beleza? E o sussurro, ele é algo que não é aconselhado você ficar fazendo, usando o tempo todo, você tá ligado? Porque pode ressecar a mucosa da prega vocal. Porém, existe um ajuste vocal que se aproveita dessa configuração. Pensa que é um sussurro, mas com nota, porque o sussurro em si ele não tem nota, ó. Ei, oi. Sussurro não tem nota. Agora, se eu quiser utilizar dessa mesma soprosidade, hey, oi, mas agora eu estou ligando a prega vocal. Isso é um ajuste muito utilizado por cantores. Sabe quando a gente fala, olha só, a voz desse cantor é soprosa, é macia. Tá acontecendo isso dentro da laringe dele. Ele está acionando, contraindo os cricoaritenoides posteriores para que a voz dele assuma essas características. Entendeu? Into the night. Percebeu, cara? Os glissandos que ela vai utilizando ao longo da frase. É claro que eu estou exagerando aqui, mas se atente. Como eu disse, em alguns momentos mais discreto. Em alguns outros momentos, fica mais em evidência. Sirens blow by our heads. Esse vibrato que soou bem rapidinho, tá? Muito provavelmente ela utilizou um vibrato misto. É a mistura das características de um vibrato laríngeo com um vibrato diafragmático. Nossa, eu nem sabia que tem tantos vibratos. Pois é. Seguinte, ó, deixa eu aproveitar já para falar com você aqui. Você que deseja se tornar um cantor, aprender as técnicas vocais, até mesmo você que já é cantor e quer aprimorar as técnicas vocais que já tem e aprender novas, e até mesmo você aí, professor de canto que deseja expandir o seu conhecimento a respeito da voz do ponto de vista anatomofisiológico. Esse nome assusta, né? Anatomofisiológico. O que é isso? Igual eu estava falando aqui com você a respeito da laringe. Voz é fruto de músculo, certo? Então, o que é anatomofisiológico? Anatomia, peças. Então, a gente saber o nome de cada um desses músculos e a ação deles. E o que é a fisiologia? Anatomofisiológico. O que é a fisiologia? Movimentação. Quando este músculo aqui se contrai, ocorre a báscula. Então, o que é a báscula? A báscula é um movimento que estica, ó, a prega vocal. Então, peraí, tá me dizendo que é o músculo do agudo? Sim. Então, aprender desse ponto de vista que facilita a vida de todo mundo, tá? Inclusive do teu aluno, você ter conhecimento de causa, tá ligado? Então, veja só, pra você aí, ó, aspirante a cantor e professor de canto, saiba que você pode fazer aula aqui com o professor Bruno Padovani. Basta entrar em contato através do telefone que está na descrição do vídeo, firmeza? Então, entre em contato e agende aulas particulares, em grupo, online, presenciais. Eu também ministro workshops a respeito da voz, palestras. Conte com o professor, beleza? Vamos continuar. Do you see me? Do you see me now? I've been waiting for you, crying out. Lindo.
ouvindo, você sabe muito bem o quanto eu admiro o fato da Lady Gaga tocar e cantar, né, cara? Isso é sensacional. É muita coisa que ela tá tendo que pensar ao mesmo tempo. Esses dias atrás, uma aluna falou assim, nossa, mas professor, eu tenho que pensar em fazer uma voz passiva, em uma voz escura e ainda pensar nas notas. Falei, pois é, seja bem-vinda ao universo do canto. É assim que cantores cantam, entendeu? Do you see me now? Saw your face in mine. Pera aí. Saw your face in mine. Percebeu que no Mine ela tirou a boca da direção do microfone? Presta atenção. Poderia ser considerado um erro técnico, tá? Por quê? É como se ela tivesse, vou colocar muito entre aspas, tá? Gritado nessa hora. Excedeu volume, exacerbou níveis de pressão de algum dos sistemas que são atuantes aí na produção da voz. E por conta disso, ela desvia do microfone para que não ocorra a saturação, para que não rache o som, tá ligado? Poderia ser considerado. Só que aí eu teria que chegar nela e falar, olá, Lady Gaga, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Padovani e eu gostaria de tirar uma dúvida contigo para esclarecer para os meus espectadores. E é o seguinte, dona Lady Gaga, naquela parte, saw your face in mine, por que você desviou a boca do microfone? Aí eu teria uma resposta assertiva, totalmente assertiva, porque o que eu posso fazer aqui é levantar hipóteses. Eu estou apontando um fato para você, ó. Ela desviou a boca do microfone. Pode ser que tenha sido por conta disso, ou não, entendeu? Hipótese, por isso que eu disse que teria que perguntar para ela. Ó, repetiu a mesma coisa, o mesmo comportamento. Então, naquela notinha mais aguda aqui, ó, do refrão, ela desviou a boca do microfone, ó. E aí? Cara, a harmonia dessa música é muito da hora. Muito da hora, muito da hora mesmo. E casa lindamente com a melodia. Meu, isso aqui foi inspirado em Bad Romance. Ó, um negócio que eu sempre falo para os meus alunos. Repara nesse mano que tá tocando violão. Olha o pezinho dele. Presta atenção. É involuntário, ele nem tá pensando em nada, mas o pé dele tá marcando os tempos do compasso. Está marcando a pulsação da música. É, músico de alto nível, né, cara? Tem uma disciplina com o tempo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, cara. Tem que ter disciplina para com o tempo. Estudar com o metrônomo para não se perder no ritmo de uma música. Ó, que destreza do violonista, velho. Bem de levinho. Esse último acorde aqui, você acha? É, outro nível. Ó. Isso aqui é sensibilidade, meus manos. Parou, né? Então a banda parou. Pensa-se. Vamos diminuir a intensidade. Vamos deixar agora mais de boinha. E o que o músico inteligente pode fazer, e foi o que a Lady Gaga fez, foi tocar em uma região mais aguda. Mudou a oitava do piano. Sensacional. Aí, ó, na hora que ela começou a agredir de novo, a banda inteira já começa a subir junto com ela. E ela fez um drivezinho aqui. Vamos ouvir? Esse drive tá soando. Deixa eu escutar mais uma vez. Um drive de corniculadas. Ele soa um tanto glótico. O que é isso, mano? Está sendo feito com estruturas presentes aqui nessa região, tá? Na glote, nessa região. Porém, esse sonzinho aí que nós podemos ouvir, eu acredito ser de corniculadas. E o que é corniculada? São cartilagens que ficam aqui nessa pontinha de cima, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui. Isso aqui é a cartilagem corniculada. E quando nós mobilizamos essas estruturas para que elas
trepidem, gera esse som aqui. Preste atenção, ó. Sacou? Escutou? Essa trepidaçãozinha é muito provável que ela tenha utilizado desse mesmo recurso para fazer esse drive. Summertime, we were happy just to be alive. Cara, isso aqui é agudo, hein? Happy just to be alive. Agudo. E ela fez com maestria. Caraca. A afinação dela muito precisa também, né? Ah, uma curiosidade aqui deste vídeo. É a primeira vez que eu estou escutando essa música. Então, tudo pra mim aqui é novidade. Tudo pra mim aqui é novidade. Eu nunca parei pra escutar essa música. Diferentemente de Bad Romance, né? No entanto que eu até lembrei e apontei pra vocês. Mas eu não escutei até então Vanish Into You. É o primeiro contato que eu estou tendo com a música. Então, se teve algo que ela fez diferente da versão de estúdio, eu não sei. Tá sendo tudo novidade pra mim. Pera. Drive, esse aqui soou glótico. Esse aqui não tem aquelas estruturinhas que eu mostrei, que são as corniculadas. Esse drive é como se ele estivesse... É como se ele estivesse não, né? Ele está ocorrendo no terço posterior da glote. O que é o terço posterior? Vamos dividir aqui. Deixa eu segurar esse epiglote aqui em cima. Fica aqui, epiglote. Vamos dividir a prega vocal em 3 terços. Terço anterior, fica aqui na frente. Terço médio, terço posterior, que fica aqui atrás. E aí aqui atrás, vou até arrancar minha cartilagem aqui pra você ver. Dá uma olhada, ó. Você imagina esse lugarzinho aqui, ó. Tá vendo? Que ele tá próximo da cartilagem aritenoide. O terço posterior, essa parte aqui de trás, tá? Essa parte aqui de trás, já muito próximo da aritenoide. Então, esse tipo de drive, ele ocorre nesse terço posterior. E aí, por quê? O drive, seguramente falando, sabe? O drive saudável, que não machuca a voz. É porque tem outros drives que pessoas fazem de maneira errada e aí acabam comprometendo a saúde vocal. Esse drive que é feito aqui nesse terço posterior, ele vai soar totalmente glótico, ele vai ser crepitante. Crepitação é o nome que nós damos a esses estalinhos, esse tipo de ruído que nós ouvimos na voz. Ouça novamente aqui, ó. Sacou? Muito bom, Lady Gaga. Parabéns. Vai mudar a intensidade. Olha que sensacional. Sensacional. E aqui no finalzinho, você viu o que ela fez? Escorregou a nota. Configurando o quê? Um glissando. Essa foi Lady Gaga, Vanish Into You. Live on the Late Show. O que você achou? Escreve nos comentários. Qual técnica vocal dela mais te chamou a atenção? O que mais te impressionou nesse vídeo? Escreve nos comentários e escreve também qual a próxima música pra gente analisar da Lady Gaga. Se até agora você não se inscreveu em meu canal, sacanagem, hein, mano? Se inscreve aí, ativa as notificações pra não perder esse tipo de conteúdo e esse tipo de aula, né? Caraca, isso aqui foi uma aula e tanto. Eu espero de verdade que você esteja saindo desse vídeo muito mais inteligente do que você entrou. Espero que você tenha aprendido coisas novas a respeito da voz, das técnicas vocais, do canto. Então, se você gostou desse vídeo, aperta o like. É rapidão, mano. Só apertar o joinha aí, você tá ligado? Isso vai fortalecer o canal do professor e compartilha com todos os Little Monsters. Fechou? Vale a pena lembrar que você pode se tornar membro do meu canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Basta clicar no botão Seja Membro que está aparecendo na sua telinha em algum lugar. E se não estiver aparecendo na descrição do vídeo, é o primeiro link. Lembra que na descrição do vídeo também tem o telefone para agendamento de aulas, tem os links dos meus cursos, tem meu Instagram, me segue no Instagram pra gente ficar pertinho, demorou? Tem a comunidade do WhatsApp, grupo do WhatsApp, tá tudo na descrição. Fechou, meus manos? Seguinte, estou grato por você ter assistido esse vídeo até o final. Valeu por ter passado esse tempo aqui comigo. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Beijo em seu coração. Fui! E aí, meu mano, clique aqui para assistir outro vídeo do professor Bruno Padovani ou aqui.